Deixar bem claro que, por mim, eu nem estaria aqui, a gente não estaria falando sobre isso. Esses prints que vocês receberam a mais, eu jamais teria mandado se o ministro não tivesse vazado um pedaço, um trecho da nossa conversa, e a intenção aqui é a gente poder esclarecer e dar um contexto a essa conversa. E é por isso que eu trouxe essa tela, para provar que a conversa sobre o Valeixo ela é anterior a essa crise toda. Já houve conversas sobre o Valeixo em outros momentos. Primeiro porque o Valeixo falava que desde janeiro ele estava cansado, que ele queria sair, que havia uma lista tríplice que foi feita pela Associação dos Delegados da Polícia Federal e que a Érica Marena ganhou em primeiro lugar, ou seja, havia opções na mesa, né? Vamos marcar amanhã, é como se eu estivesse perguntando para ele se ele quisesse, se ele queria, né? Para eu então perguntar para o presidente. Eu tenho a impressão que se eu pedisse para o presidente, posso levar o ministro Moro amanhã às 7 horas da manhã na Alvorada? A grande probabilidade é que ele dissesse que sim. Então a gente não está falando aqui de uma deputada federal que foi enviada por um presidente para conversar com o ministro de Estado. A gente está falando de uma pessoa que convidou um ministro, né, uma outra pessoa para ser padrinho de casamento, que ele aceitou, que ele fez um discurso em homenagem no meu casamento, ou seja, a gente tinha uma relação. E a partir desse momento aí, do dia 23, você começa a perceber que ele escreve muito menos, e eu comecei a perceber, e aí no próximo print vocês vão ver, que ele já age de uma maneira muito diferente do que ele agia há alguns meses atrás comigo e até alguns dias atrás, quando a gente falou do Valeixo, que ele respondeu amplamente, que ele respondeu com link, etc. É importante também, não sei se vocês tiverem acesso, Dani, mas acho que é importante a CNN resgatar que o print que ele liberou para o Jornal Nacional do presidente da República, ele é datado, assim, o horário da conversa é 7h33 e eles iam se ver às 9h, e o print foi feito às 7h33. Que há um registro do horário ali em cima. A gente percebe ali que eu peço pelo amor de Deus, eu falo que eu admiro, que eu já fiz por ele. Quer dizer, eu estou completamente desarmada e ele já está armado porque ali ele estava tirando print. E aí eu falo mais algumas coisas para ele, prezado, vamos aguardar. Então, quer dizer, eu cito 2 vezes o STF. Na segunda vez ele diz, prezada, não estou à venda. Diz que não está à venda, não combina, nada disso combina com o que a gente está conversando. Então parece que foi tudo muito mal intencionado da parte dele, tudo muito ali querendo achar algo para provar, tentar provar algo depois. Quando ele fala sobre interferência política, ele cita esse caso da Marielle, né, pedindo para que encontre os assassinos o mais rápido possível. Aí depois ele fala que ele gostaria de saber quem mandou matar ele, né, um cara que deu uma facada e foi preso e de repente chega um jatinho com 4 advogados milionários. Por favor, quem é que mandou matar essa pessoa? Há um mandante. Celulares foram apreendidos. Por que essa investigação não anda? Quando houve o vazamento daquela questão do porteiro do presidente Bolsonaro e que ele estava numa sessão em Brasília, você concorda que uma Polícia Federal é eficiente no Rio de Janeiro, se tratando de um presidente da República sendo acusado de tentar matar uma pessoa, em 30 minutos... a Polícia Federal teria que estar ali na portaria do presidente, se isso acontecesse com o presidente dos Estados Unidos, o FBI teria chegado em 30 minutos naquela portaria para ver se realmente o presidente da República estava envolvido num assassinato ou não. O Valeixo chegou no momento que o presidente, que tem função constitucional de mudar o diretor da Polícia Federal, quer tentar entrar num consenso com você. O presidente entregou 4 nomes para o ministro. Né? Isso foi de conhecimento público dentro do Planalto. O ministro, dentro dos 4 nomes, tinha o nome do Ramagem, que o ministro, na coletiva de ontem, deixou muito claro que era um bom nome e um nome respeitável. Então, só que antes de eu saber que ele gostava do Ramagem, eu pergunto, ou foi um pouco depois, não me lembro a sequência, mas já que ele não queria o Ramagem, né, não falava do Ramagem, eu falei, o Fabiano Bordion seria um nome? Porque aí eu posso tentar convencer, ou há outro nome. Aí ele, Carla, conversa lá. Aí então, ele já assim, aparenta bastante impaciência. Mas assim, ali ele já mostra que, na verdade, ele não está querendo resolver o problema. Ele já tinha decidido pedir demissão
e já estava decidido a tirar prints da conversa. Já tinha tirado o print da conversa da parte que ele queria tirar, né? Então, a senhora acha que nesse momento ele já tinha decidido sair, é isso? Eu acho que ele já tinha decidido sair, porque se você olhar mais para frente, um pouco ali embaixo, eu falo, o PR propôs o seguinte: na verdade, eu não conversei diretamente com o presidente da República, mas através de interlocutores. Já que o Valeixo pediu para sair, e o Valeixo tinha pedido para sair, porque eu conversei com o Valeixo, liguei para o Valeixo, e ele disse: Carla, eu pedi para sair. Quem não aceitou minha demissão foi o ministro Moro, mas eu saio. Eu não tenho problema nenhum. Se o meu nome está sendo um problema, na verdade eu já estava até querendo sair. Eu vou para. Acho que ele chegou a comentar que é para Portugal, fazer algum tipo de curso e tal. E eu falei assim: Valeixo, então, já que você está disposto a sair, você já estava cansado, etc., comentou isso e tudo mais, você pode conversar com o ministro Moro? Eu converso, cara, eu converso, fique tranquila, eu vou conversar com ele. A senhora, portanto, conversou diretamente com o Valeixo, é isso? Conversei diretamente com o Valeixo e acho que vocês podem até confirmar isso com ele, acho que ele não vai ter problema nenhum em confirmar isso. Mas aí a senhora leva uma proposta do presidente. Uma proposta do presidente, não do presidente da República, mas de interlocutores. Eu tinha conversado, a senhora leva ao Planalto e volta do Planalto com essa proposta, e volto do Planalto com essa proposta. Já que o Valeixo pediu para sair, ou seja, nós já detectamos que o Valeixo não vai ficar, que ele próprio pediu para sair, vocês conversam com calma, se conhecem melhor, que eu acho que é o que está faltando desde o começo do mandato, e decidem um nome juntos. Porque já que ele tinha dito ali em cima que ele não queria falar, conversa lá, né? Quer dizer, eu propus o Ramagem, ele não respondeu. Soube que ele preferia o Fabiano Bordignon, ele não respondeu. Aí eu falei, bom, então vamos ver o seguinte, para acalmar a situação, o Valeixo já pediu demissão, ou seja, o nome dele já sairia exonerado na madrugada seguinte. Ele fala que isso para ele foi uma surpresa, mas não foi uma surpresa porque eu disse às 19h09 que o Valeixo tinha pedido demissão. Depois de 1 ano e pouco, ainda não existia liga, ainda não existia algo que os conectasse. E eu achava, talvez de uma forma muito ingênua, que uma conversa, um jantar, que eu falo logo depois, talvez pudesse aproximar os dois. O presidente Bolsonaro ganhou a campanha e 57 milhões de votos sem precisar usar a imagem do ministro Moro. Então, eu acho que, é claro, o ministro Moro, enquanto estava dentro do executivo, era, assim, um pilar, mas um pilar, quando ele cai, ele pode ser substituído. Ninguém é insubstituível, então eu espero que agora, eu confio no presidente Bolsonaro de que ele vai encontrar um nome à altura, de preferência agora um nome de confiança, que a gente possa confiar e que confie nele, que a confiança seja mútua. E eu acho que as pessoas votaram no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro, estou junto com o presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro não precisou do ministro Moro para ganhar a campanha. O Bolsonaro não precisou do ministro Moro para ganhar a sua confiança, quem votou no presidente. E hoje o presidente tenta governar para todos. Mostra, principalmente com ações pontuais agora nessa época de crise, como, por exemplo, essa ajuda de R$600 a R$1.200 para 54 milhões de brasileiros, mais 30 milhões de brasileiros ganhando Bolsa Família. Aumentou o número de Bolsa Família para mais 1 milhão de famílias. O presidente Bolsonaro, ele mostra com isso que ele está preocupado, não é só com o brasileiro que dizem que votaram nele, né, da classe média, etc. Não, ele está preocupado com todos os brasileiros. Ele está preocupado em acabar com a miséria, com a fome. E eu acho que isso é o que importa. E a gente está no meio de uma crise que eu vim aqui hoje e até refletir será que eu preciso continuar falando disso ou será que seria melhor deixar o assunto morrer? Mas eu tinha o direito de resposta, né? Eu tinha o direito de pelo menos me posicionar e mostrar que a mensagem que ele colocou no Jornal Nacional existia um contexto. Não foi simplesmente um oferecimento de um cargo, até porque eu não tenho nem poder para isso. Existia um contexto de uma amizade, existia algo que eu acreditava que uma confiança mútua, uma via de mão dupla. Mas eu acho que esse assunto é um assunto que tem que morrer, tá? É um assunto que tem que acabar. A gente tem que pacificar esse assunto. O presidente Bolsonaro precisa governar. A gente tem um país a governar. O ministro Mandetta saiu semana passada. Todos acharam que ia ser uma grande, enfim, uma